curai os enfermos e expulsai os demônios. Capítulo 20. A autoridade da palavra de Deus. A palavra nos mostra como falaria Jesus se ele estivesse aqui. Ela ocupa o seu lugar, tem a mesma autoridade como se ele próprio estivesse presente. Se, por exemplo, você está no seu trabalho e alguém manda lá um recado do seu pai, de sua mãe, o seu pai mandou dizer isso para você. Você não vai considerar aquele recado da pessoa que mandou, você vai considerar como se seu próprio pai estivesse ali. E quando nós ouvimos a palavra, quando nós declaramos a palavra, quando declaramos Jesus, é como se o próprio tivesse falado, porque ele nos deu essa autoridade. Olha que maravilhoso, viu? Jesus é a palavra e ele vive em mim. Quando leio a Bíblia, alimento-me da palavra. A palavra é minha cura, minha força, o pão da vida para mim, a própria habilidade de Deus em meu viver, tão viva como é a vida de Cristo. A palavra de Deus não é um livro comum. Lemos acerca da redenção, cantamos a respeito dela e depois falamos sobre ela como se fosse apenas uma fábula. É por essa razão que há tanta enfermidade, fraqueza, tanto medo e tanta doença na igreja, no corpo de Cristo hoje. Por isso os cristãos não se mostram corajosos e temem as ameaças de Satanás. Todas essas coisas que se transformariam imediatamente se os cristãos concedessem à palavra o mesmo lugar que concederiam a Cristo se ele estivesse aqui em carne entre nós. Ele está falando comigo? Aí ele fala aqui, né, que é importante quando nós lemos a palavra de Deus, sempre tem consciência. Não, Deus está falando comigo. A palavra está falando comigo agora. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado, né? Eu já ouvi isso aí uma vez, gravando na minha mente. Todas as promessas são nossas. É como se você fosse a única pessoa no mundo e tudo isso tivesse sido escrito para seu benefício quando você lê a palavra. Não há dúvida de que ela pertence a você. É tão sua quanto o cheque preenchido com seu nome e assinado por um comerciante. A promessa é o seu cheque. Você pode sacar a importância do banco. Esse cheque não é mais seu do que essas promessas registradas no maravilhoso livro. Quando necessitado, pode confessar ousadamente: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Quando enfermo, confessa ousadamente: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Porque está escrito lá, 1 Pedro 2,24. Nossa atitude em relação à palavra resolve tudo. Enfrente Satanás dizendo: está escrito, e toda enfermidade, doença, pecado, seja lá o que for, vai desaparecer. Da mesma maneira como Jesus estava ali sendo tentado por Satanás e ele sempre rebatia com está escrito, está escrito, está escrito, a palavra tem que estar não somente no nosso coração, mas também na nossa boca. Nós temos que falar, dizer o que Deus diz, porque o que Deus diz confesse o que Deus disse. A palavra fala em Salmo 107, versículo 20, que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou. É a palavra dele, quando nós ouvimos, quando nós inclinamos os nossos ouvidos e damos razões ao que ele fala, é o que nos sara. O que o Senhor faz para uma pessoa, ele fará para todos que creem em sua palavra. Por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Ao confessar a palavra, essa atitude trará a cura. Ao confessar sua enfermidade, você se manterá enfermo. Confesse sempre a palavra, mesmo quando tiver sentimentos contrários. Faça-o. Confessar a palavra sempre dará a vitória. Sua palavra, a palavra dele, cura você hoje. Guarde firme sua confissão, mesmo quando o testemunho dos 5 sentidos contradizem a palavra. Mostre que você está estabelecido nela. A palavra sempre é vencedora. E seja todos os 5 sentidos mentirosos e Deus verdadeiro, porque a palavra nunca falha. E é isso aí, e sejam abençoados na prática da palavra.